Capítulo 24. Pai, em nome de Jesus, é diante da tua bondade que nós estamos aqui, e diante dessa bondade, Senhor Deus, nós queremos te pedir, vem Espírito Santo de Deus e ministra nas nossas vidas agora, ministra o teu amor, o teu cuidado, mas sobretudo, ministra entendimento da tua palavra. É isso que nós queremos entendimento da tua palavra, para que diante do entendimento nós possamos nos apropriar desses valores, desses princípios e viver de uma maneira diferenciada para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha só, é isso. A gente viu ontem, então, no capítulo 24 de Atos, a gente viu que Paulo havia sido levado lá para Cesareia, um comandante levou ele lá para o governador Félix, e diante lá de Félix pegou e disse, olha, eu preciso ouvir quem é que está acusando esse cara aqui, né? E aí fala para a turma do Sinédrio, a turma do Sinédrio desce até Cesareia e chega lá e foi uma comitiva muito grande, e ali um advogado, Tértulo, ele tenta trazer argumentos para incriminar Paulo, com diversas acusações. A gente chegou a ver aqui 3 grandes acusações, de ser perturbador, de ser cabeça entre os judeus, de profanar o templo. Isso foi que a gente viu ontem no capítulo 24. Paulo, com maestria, conhecedor da lei, Paulo, então, ele apresenta toda a sua defesa, e Félix adia o julgamento, diz, não, olha só, podem subir para Jerusalém e eu vou ficar com ele aqui, sob custódia, até decidir isso depois, quando eu ouvi o comandante, ou seja, ganhou tempo, deixou ganhar tempo, e diz o texto, a gente viu ontem, que Félix, junto com sua esposa, eles chegaram junto a Paulo dizendo o seguinte, olha, eu quero ouvir mais sobre esse tal de Jesus. E começou Paulo a pregar, a falar de Jesus. E Paulo, ali pregou, porque a esposa dele, a esposa desse governador, embora ele fosse romano, a sua esposa era judia. A esposa dele era judia. E eles queriam conhecer mais sobre Jesus. E aí foi quando Paulo pegou e disse, tudo bem, falar de Jesus é a minha praia. Paulo, tranquilão, disse, olha, essa é a minha praia. Só que Paulo, ele falou do evangelho puro e simples. Paulo falou da importância sobre a justiça, o que era a justiça, a verdadeira justiça. Eu já estava falando ali com alguém que tinha o poder de juiz. Então, Paulo fala o que é a efetiva justiça. Paulo fala sobre domínio próprio, o que é domínio próprio. A gente teve a oportunidade de ver aqui a importância do domínio próprio. Domínio próprio é muito além do que está lá na hora que a gente está ali irado. Não, domínio próprio envolve um monte de coisa, é silenciar a nós mesmos e fazer com que Deus, com que o Espírito Santo venha através de nós e nos dê direcionamento. E falou também sobre o juízo vindouro. E aí foi quando o governador Félix colou as placas, bloqueou, ficou morrendo de medo, se desesperou naquele momento e disse, não, deixa para lá e depois a gente conversa, e passou-se embora. Eu sei que ele cozinhou Paulo por cerca de 2 anos, e Paulo ficou ali em regime de prisão, mas com bastante flexibilidade na prisão, mas Félix deixou ele por 2 anos, até que chegou o tempo de Félix ser substituído. A gente viu que ele foi sucedeu ele então, foi o Pórcio Festo. O Festo foi quem veio suceder Félix. E aí foi quando a gente terminou exatamente o capítulo 24, quando fala disso. Quando sai de cena Félix e entra Festo. E é o que a gente vai ver hoje aqui, o que é que vai acontecer com Paulo, agora segundo a tutela de Festo. Ele agora está
tutelado, né? Festo é que está com ele agora. Festo é que... E aí, o texto começa dizendo, no capítulo 25, eu vou ler aqui, diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Olha, eu fico imaginando, né? Festo deve ter, obviamente, quando Félix saiu, só tem um prisioneiro aqui, ele deve ter falado, deve ter narrado para ele quem era o cara. Falou um pouco, né? Então, olha só, para botar aqui, Vivi me ajudou aí, botando aqui Atos 25, deixa eu fixar aqui essa mensagem. Pronto. Agora está fixado aqui Atos 25, para quem for chegando aí saber onde é que a gente está. A gente está em Atos 25. E aí, o que aconteceu? Festo fica sabendo e disse, não, deixa eu ir lá em Jerusalém, né? Jerusalém fazia parte ali de toda aquela província. Então, Festo vai até Jerusalém e chegando lá, a primeira coisa que faz, né, aqui diz, assim, ninguém diz que preparou um banquete, preparou um jantar para ele, não. Os judeus foram para cima dele logo, apresentando acusações contra Paulo. 2 anos depois, os caras estavam incomodados. Quando eles viram que, Félix não vai fazer nada mesmo, então vamos aguardar o sucessor, né? E aí chega o sucessor e eles vão para cima, imediatamente para cima de Festo. E aí diz assim no verso 3, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Vê, a ideia fixa era a mesma. Lembra que a gente viu ontem que eles foram lá e queriam, né? Isso antes de ontem, eles disseram que queria que o comandante trouxesse, isso foi no capítulo 23, que o comandante trouxesse eles de novo para ser ouvido, e aí, ali, eles queriam, na verdade, uma emboscada, queriam matar Paulo. Só que Festo já devia ter ouvido essa história, Festo devia estar sabendo tudo isso. Aí diz o seguinte, no versículo 4, Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Então, olha só, a turma aqui sabia, né, que era direito deles reivindicar o preso, porque supostamente o crime que ele cometeu foi em Jerusalém. Então eles estão se valendo disso. Não, se ele foi cometido em Jerusalém, crime em Jerusalém, então permite que ele vá para Jerusalém. Só que aqui o Festo disse, não. A questão é a seguinte, ele está preso lá, ele está sob custódia lá. Se vocês quiserem, vão até lá. Kátia está dizendo aqui que eles ficaram sem comer pelos 2 anos. A gente viu no capítulo 23 que os judeus fizeram um jejum e um voto, né, sob maldição. E disseram, a gente vai ficar sem comer, sem beber, enquanto a gente não pegar e matar esse cara. Então, assim, eu sinceramente, eu não acredito na boa intenção desses caras, não. Então, muito provavelmente, ou eram outros caras, ou aqueles lá morreram, e eram outros que estavam indignados e queriam, mas aqui é mais fácil os caras ter dado uma volta nessa palavra de jejum e saído fora, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Aqui, Festo disse, se é que ele fez algo de errado. Então, se vocês quiserem acusá-lo, desçam e vão lá para Cesareia. Lá em Cesareia, a gente resolve isso. Versículo 6. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, ficou ali. Festo ficou em Jerusalém, né? Já que tinha descido até Jerusalém, poxa,
Ali são 60 quilômetros, então deixa eu ficar alguns dias por aqui também, né? Então eles ficam por ali, 8 a 10 dias, ele volta para Cesareia. E olha só, e no dia seguinte convocou o tribunal, imediatamente. Ou seja, ele não esperou muito. Chegou em Cesareia, disse, ó, já tinha vindo de Jerusalém, a turma deve ter vindo com ele na comitiva, e disse, vamos fazer o seguinte, no dia seguinte logo, vamos resolver essa parada aqui. Ele convocou o tribunal. Porque como a gente disse, a gente tinha falado, um governador romano, quando ele ia governar uma província, ele tinha também poder de juiz, ele julgava, ele era o magistrado ali no tribunal. Então ele que fazia o julgamento. Então olha só, vamos lá, estamos no verso 6, ele ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Versículo 7. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Gente, sabe o que eu ri agora? É que esse negócio de fazer acusação, né, e não ter com que provar é velho, né? A gente pensa que essas coisas novas, não, é de muitos anos. Isso sempre foi assim, a humanidade, né? Sempre fazer uma coisa e não ter com que provar. Aqui a palavra está dizendo, eles faziam graves acusações, nem assim, hoje em dia, as pessoas fazem graves acusações sobre quem quer que seja, mesmo que não tenha como provar. É o famoso vai que cola, né? Vai que cola. Então, vai fazendo aqui vai fazendo uma consciência, vai gerando uma consciência e não precisa provar não, virou uma consciência, né? Aqui usa-se as mídias, é assim, sempre foi assim. Então, Paulo fez, verso 8, então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, a questão é o seguinte, estão me acusando, mas eu não fiz nada de errado, nem religiosamente, nem politicamente, nem civilmente. É isso que ele diz. Eu não fiz nada contra a lei dos judeus, não fiz nada contra a lei dos judeus. A lei dos judeus regia civilmente o povo judeu. O povo judeu era regido pela lei. Então ele disse, eu não fiz nada errado civilmente. O templo representava a religião. E aí era um grande pecado também, um grande crime, né, fazer algo contra a religião. E ele disse, eu não fiz nada contra o templo. E César, aqui, César é como era chamado o imperador. Não que César não é um nome próprio, mas é um título, né? César. César é o imperador romano. Então ele disse o seguinte, não fiz nada contra, politicamente. Não fiz nada contra o imperador. Então, não sei por que eu estou aqui. Então, Festo, versículo 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, tinha aquela ali, né? A boa vizinhança. Ele estava chegando, né, um governante romano, numa província judaica, ele mantinha uma lei de boa vizinhança, porque é o seguinte, o interesse romano ali era extorquir o pessoal nos impostos. Era isso. Não estava nem aí. Vocês querem ter a sua religião, vocês tenham. Vocês querem fazer o que vocês quiserem, façam. Eles só queriam extorquir, tá? Então o governo romano, ele estava nessas províncias só para pegar. Eles diziam garantir a paz, mandando tropas, mandando guardas, né? Eu mantenho aqui a paz, na verdade era uma dominação, e recolhia impostos. Essa era a lógica romana em todo canto que Roma chegava. Aonde Roma chegasse, essa era a lógica. Tá? Então não era uma lógica imperialista de vamos desenvolver essa região. Não. Não queremos nada. Não queremos nos meter com nada. Esse é o princípio de Roma. Nós só queremos tirar aqui as suas riquezas. Verso 9, né? Aqui.
ele disse assim, Festo, querendo prestar favor aos judeus, né, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Olha só, Festo, ele diz o seguinte, você topa ir para lá, porque ele sabia que a reivindicação dos judeus de que os supostos crimes tinham sido cometidos em Jerusalém, poderiam ir para Jerusalém. Então, ele, como estava chegando ali agora, ele disse, você topa e dá o seu apoio, porque ele sabia que Paulo era cidadão romano. Então, Festo, como sendo um governador romano, ele disse assim, vocês vão para lá perante mim. Ou seja, aqui é como se ele dissesse, né, olha, eu sei que esses cabras safados aí estão querendo fazer uma emboscada para você, mas é perante mim, eu vou te guardar, vou te levar lá, tá? Então, foi o que ele disse aqui no verso 10. Aí vê só no verso 11, o que é que Paulo diz. Festo tentou fazer ali o meio campo, né? Vamos, olha só, a gente não vai aqui, eu não preciso desagradar os romanos, mas o que é Paulo, mas também não quero desagradar os judeus, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um meio termo, Paulo, tu topa isso, Paulo? E Paulo respondeu o seguinte, verso 10, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Então, Paulo conhecia bem, como cidadão romano, Paulo conhecia bem os seus direitos. Ele conhecia os seus direitos. Ele sabia perfeitamente os seus direitos. E aqui é exatamente o que ele diz, né? No verso 10, ele diz tranquilamente, ele diz, eu estou aqui diante de um tribunal de César. É um tribunal do império. Ou seja, você, como que diz, você tem autoridade, você representa aqui o tribunal. Então, eu sou romano, eu vou ser julgado aqui. Se isso aqui está sob o governo de Roma, eu vou ser julgado aqui. Aqui é o lugar onde devo ser julgado. Paulo sabia muito bem quais eram os seus direitos. Então, o que ele diz? Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Só, você sabe muito bem que eu não fiz nada com eles. Então, se tem alguma coisa para eu ser julgado, eu vou ser julgado aqui, que é um tribunal romano. No versículo 11. Se de fato sou culpado de ter algo que mereça pena de morte, porque ele sabia que os judeus queriam a pena de morte, os judeus estavam o tempo todo, gritaram ali, né, de mata, mata, mata. Então, ele diz o seguinte, se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Se eu fiz alguma coisa e que mereço pena de morte, não tem problema nenhum que me mate. Agora, eu conheço meus direitos, né? Aí ele diz assim, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Olha só, se eu fiz alguma coisa que mereço morrer, que morra. Mas se eu não fiz nada, não devo nada a esses judeus, não tem que me entregar a ele, não. Então Paulo, naquele momento, como um cidadão romano, ele lança a mão de um apelo ao imperador. Ou seja, ele apelou aqui para o STF, né, para a Corte Suprema. Então, a Corte Suprema era o imperador. Ele diz no final do verso 11, apelo para César. Ou seja, se existe algum impasse, se você não se vê mais, né, aqui na condição de me julgar, apelo para César. Apelo para César. Pediu o apelo ao imperador. Isso era um direito que ele tinha como cidadão romano, ele podia apelar para César. Então, verso 12. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César irá. Pronto.
Então, o governador se reuniu com os conselheiros ali e disse, ó, a questão é a seguinte, a condição está posta, tem essa e essa condição, está assim, assim, assado, a turma quer levar ele para lá, ele não quer ir, ele conhece os direitos dele e ele apelou para César. E agora? Só, apelo concedido. Então, Festo concede o apelo para César, você irá. Aqui começa a se desenhar a ida de Paulo para Roma. A gente vai ver isso mais adiante. Paulo vai ser levado a Roma. Não do jeito que ele queria. Não como um missionário, que era o sonho dele, de ir visitar os romanos, como ele escreveu a carta aos romanos, dizendo que queria muito, planejou diversas vezes visitá-lo. Está lá em Romanos 1. Mas ele vai como prisioneiro. E a gente vai ver isso, mas isso é depois. A gente não vai ver agora não. Então vamos ver aqui, no verso 13, uma cena bastante interessante aqui nesse episódio. Diz o seguinte, alguns dias depois, passaram alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. O rei Agripa, aqui, esse Agripa é o Herodes Agripa II. O Herodes Agripa I, a gente viu que ele morreu, tinha morrido. Lembra que ele morreu lá, comido por vermes, aquele negócio todo? Isso a gente viu lá no início, não me lembro, lá pelo capítulo 12, aproximadamente, foi quando o rei Herodes Agripa I morreu. Esse aqui é o rei Herodes Agripa II, a dinastia. Existia uma dinastia dos Herodes. E não tento entender muito não, porque assim, eu desisti já de entender. Olha, é uma confusão essa dinastia dos Herodes. Porque tem diversos Herodes, tem diversas pessoas, ou seja, começa com o grande Herodes o Grande, esse viveu antes de Cristo, tá? E depois ele teve diversos filhos que tinham o nome de Herodes, tinha irmão com o nome Herodes, e aí é uma confusão danada, porque o irmão se casa com a mulher, e depois aquela mulher se casa com o outro, e olha, e aí um casa com a sobrinha, essa aqui, Berenice mesmo, Berenice, ela é irmã desse rei Agripa. E ela era casada com um tio, que era um outro Herodes, tá? Que não era esse Herodes Agripa, não. O Agripa I não, era um outro Herodes. Então é uma confusão essa dinastia. Essa dinastia herodiana, aí, eles são de uma região que são da descendência de Esaú. É a descendência de Esaú. Eles não são da descendência de Jacó, descendência de Israel. Não, eles não são, não é das 12 tribos, mas eles acabaram, a maioria deles ficou ali por aquela região de Samaria e tudo. Seja, tem muita coisa nessas histórias aí, tá? Mas o fato é que eles conquistaram a simpatia do Império Romano por serem bastante venais, eles se venderam lá facilmente. Então, e faziam obras faraônicas que arrecadavam muito dinheiro e mandavam muito dinheiro para Roma. Então esse foi o legado dessa dinastia herodiana. Então, Herodes Agripa I foi aquele perante quem Jesus foi levado, e ele disse, não vejo nada contra ele, devolve ele para Pilatos. Então esse Agripa é filho daquele Herodes. Esse aqui é o rei Herodes Agripa II. Tá? Então, ele está ali, ele é rei da Judéia, ele foi anexado o reinado dele, porque ele era um tetrarca, ali era dividido em 4 áreas, e ele era rei, considerado rei de uma dessas áreas, que englobava aí a parte da Judéia. E esse rei vai lá visitar, então fazer uma visita de cortesia a Festo, porque Festo tinha recém-assumido, ali era governador, e o rei vai até lá, o rei desce, vem da Judéia para Cesareia, para visitar, e fica lá hospedado. Tá? Então vamos lá. Versículo 14. Visto que
estava passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Olha, há aqui um homem que Félix deixou preso. Ele já disse, ó, eu já peguei essa batata. Né? Félix deixou essa batata assando aqui para mim. Tá? Versículo 15. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, fizeram acusações contra ele, pedindo que ele fosse condenado. Condenado à morte. Então ele conta logo aqui para o rei, faz logo, né? Ali ele narra toda a história, até o versículo 21, aqui é ele narrando a história. Quer ver? Olha só, verso 16. Eu disse que não é costume romano condenar ninguém sem que antes ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ele mandou logo aqui. Olha, a turma chegou aqui, eu dei a oportunidade para eles. Disse, olha, acusa o cara, pode acusar. E ele disse o seguinte, não vi nenhuma acusação. Só bate boca, só ficaram aqui batendo boca. Verso 19. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Vê, ele disse, ó, o único ponto de divergência é o seguinte, eles, né, tem um tal de Jesus lá, que a turma diz que ele já morreu e Paulo está dizendo que ele está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se estaria disposto a ir a Jerusalém, a ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então ele diz logo para o rei, olha rei, a questão é a seguinte, ele tentaram acusar, não tinha nada, e Paulo pediu logo para que fosse julgado pelo imperador. E para ser julgado pelo imperador, eu mantive ele sob custódia, está aqui comigo, o cara está aqui comigo. E aí sabe o que aconteceu? Depois que Festo tem essa longa conversa com o rei disse, sabe uma coisa? Eu quero conhecer esse cara. Porque o rei, ele era também, né, assim, ele era supostamente judeu. Por que eu digo supostamente? Porque assim funcionava a dinastia herodiana. Eles eram judeus para se beneficiar da corte e ter servos para com eles. Então, tinha judeus que serviam no palácio lá de Herodes. Tá? Então, olha só, no versículo 22, Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu, amanhã o ouvirás. Amanhã o ouvirás. Então, aqui a gente vai agora no versículo 23, o que acontece? Se vai ouvir, o rei quer ouvir, vamos fazer o seguinte, forma-se a corte de tribunal novamente. E agora tem uma outra autoridade aqui que vai ouvir. Tá? Então, ele disse, olha, você quer ouvir, você vai ouvir. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Olha, o rei foi logo querer dizer quem é que ele era. Né? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Eu sou um soberano, então ele vai logo com alta pompa, querendo intimidar Paulo, né, com a sua pompa e com a sua formalidade, porque se ele queria saber quem era, podia ter chamado naquela hora mesmo.
Estava conversando com o Festo, diz, chama ele aqui. Eu disse, não. Eu quero ouvi-lo. Ouvi-lo significa o seguinte, eu quero ter uma audiência. Ele vai falar, porque é o seguinte, já valia naquele tempo a tese de que tudo o que você falar perante uma autoridade pode ser usado contra você. Tá? Então, ele já diz logo, olha, eu quero ouvir, quero ver se ele fala aqui perante mim. Olha só, verso 24, não se perde não aí, viu? Vem comigo. Verso 24. Então, Festo disse, ó rei Agripa, aí cumpre a formalidade, Festo, que é o juiz, o governador, se dirige agora a um soberano, diz, ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia. Vê, ele diz que toda a comunidade judaica, já nem é toda a comunidade judaica, né? Tinha muitos judeus que apoiavam Paulo ali, mas tudo bem, isso é só um detalhe. Quando ele fala da comunidade, ele está falando do sinédrio, está falando da turma do poder religioso. Cadê? Para onde é que eu me perdi aqui? Assim, toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Percebe aqui? Então, aqui ele está deixando claro que ele reteve Paulo porque os judeus não queriam apenas ouvir e julgar, queriam condená-lo à morte. Então, se ele era para ser condenado, tinha um crime de morte, por isso que Paulo pôde apelar para o imperador. Tá? E assim, vê no verso 25, mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Ou seja, ele mesmo, quando ele diz que não haveria pena de morte, ele mesmo poderia julgar. Se não tinha pena de morte, ele mesmo poderia julgar. Né? Todavia, ou seja, fugiu ao meu controle, o fato do seguinte, porque ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Então, eu não achava que tinha pena de morte. Os judeus é que queriam pena de morte. Então, ele mesmo podia resolver aquela parada. Mas, como Paulo apelou, Paulo temendo ali toda a emboscada, a situação toda, a falta de confiança naquele governador também, né? Desde Félix, ele não confiava, não confiou em Festo, ele disse, eu apelo logo pro imperador, tá bom? Então, verso 26, no entanto, vê, Festo novo no cargo, né? E dá uma rateada aqui, assim, no entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Eu não tenho nada para escrever. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Já deu trabalho para o rei ali, deu trabalho para todo mundo. Disse, olha, eu não sei nem o que escrever para o imperador. Não tenho nem o que falar para o imperador. Então foi o seguinte, esse circo aqui, a gente aproveita esse circo montado para que eu tenha alguma coisa para escrever. Né? E ali ele poderia escrever qualquer coisa. Ou seja, aqui é onde entra a questão. Paulo poderia se contradizer, Paulo poderia, né, pisar na bola, fazer qualquer coisa ali, e ele teria alguma coisa para escrever. Verso 27. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Ele estava com medo agora, sabe de quem? Do imperador. Festo estava morrendo de medo do imperador. Ele disse, a pessoa, eu mando esse cara para o imperador, e o imperador vem para lá e diz assim, vem cá, por que você não resolveu essa parada aí? Você não tem uma acusação, não tem nada contra esse cara. Por que você manda para mim? Deixa ser frouxo, homem.
Então, ele aproveita aqui que o rei Agripa está lá e diz, ó, então me ajude aqui nessa parada. Então, essa é a cena. Essa é a cena do capítulo 25. Tá? Então, a gente não vai ver agora Paulo falando com Agripa. Sabe por quê? Porque isso é capítulo 26. Isso aí agora a gente vai aguardar. Não sei que você esteja muito curiosa, muito curioso. Você pega a sua Bíblia depois e lê. Tá? Mas isso aqui é no capítulo 26. A gente vai continuar no próximo episódio. Tá, gente? Então, a gente olhando para isso aqui, o que a gente pode, né? Na verdade, isso aqui aliás, todo o livro de Atos tem essa riqueza, né? Lucas, ele descreve, né, os acontecimentos de uma forma muito narrativa, muito interessante, muito bacana, né? Muito elucidativa. Então a gente fica se pegando aqui, tentando pegar em uma palavra ou outra, e aí tem detalhes históricos que nos ancoram, que nos trazem entendimento. Tem um historiador, né, muitos historiadores da antiguidade, mas um que foi contemporâneo dessa época aqui, que é o Flávio Joséfos. Ele, ou seja, tem muitos escritos, muitas pessoas, quando vão buscar relevância histórica, né, por exemplo, essa questão das cortes, né, quando é que uma corte, aqui não está dizendo que é o governador, qual é a submissão do governador a esse rei, e tem o imperador que é sobre todo, o que é que esse governador faz. Então, quem era mais poderoso aqui, se é o governador, se é o rei, né? Então, tudo isso a gente vê nos livros de história, a gente vê, é uma questão histórica, e Flávio Joséfo é um dos historiadores mais conhecidos e mais, assim, conceituados. Então você pode buscar, né, tem muito material de Flávio Joséfo onde explica muitas dessas situações. Mas assim, olhando para esse texto aqui, olhando especificamente para isso que a gente viu hoje, o que é que a gente pode tirar de princípios? O que é que a gente tira de valores? Obviamente, né, sem querer fazer acepção de pessoas, a gente, para tirar princípios, olhando para essa turma aqui, a gente olha exclusivamente para Paulo. É verdade. A gente não vai tirar princípios olhando para um Herodes, a gente não vai tirar princípios aqui vendo um governador romano, né, que vai como explorador em uma província. Tá? Então, se existe alguém aqui para a gente tirar algum princípio nessa história toda, esse alguém é só Paulo. É só Paulo quem tem autoridade, né, para nos trazer alguma coisa. Então a gente pode ver algumas coisas aqui, né, da atitude de Paulo. Então, assim, um dos princípios é a coerência. Coerência. Paulo se mantém firme, coerente. Tá? Paulo não se deixa esmorecer, porque é o seguinte, ele poderia já muito tempo, né, muito tempo na prisão, ali, ele poderia, né, ou seja, saiu Félix, que estava cozinhando ele ali, ele poderia agora, chega Festo, chega outro, ele poderia dar um jeitinho, ó, gente boa, vamos rever esse negócio aqui. Não. Paulo, ele está permanentemente diante da justiça, permanentemente diante da lei. Então, Paulo, um profundo conhecedor da lei e dos seus direitos. Tá? Então, ele mostra aqui, né, ele tem uma segurança, ele tem a palavra que eu vejo é coerência mesmo. Ele tem uma coerência de atitude, né? Ele diz o seguinte, olha, eu não fiz nada, absolutamente nada, civilmente, a gente viu isso, não fiz nada contra os judeus, eu não fiz absolutamente nada, não cometi nenhum crime religioso, ou seja, não profanei o templo,
Em momento algum. Que essa era uma acusação. Dizia, as acusações eram que ele estava perturbando a ordem, né, uma coisa civil, né, que ele estava profanando o templo. Tá? Então ele disse que absolutamente não fiz nada disso. E ele está diante de uma autoridade romana e ele diz, e muito menos eu fiz alguma coisa contra César. Ou seja, não fiz nada contra Roma. Eu não cometi crime contra os judeus, não cometi crime contra a religião dos judeus e não cometi crime contra Roma. Então, ele se mantém íntegro, coerente e diz o seguinte, custe o que custar. Se, por causa da verdade, pelo que eu fiz, se eu tiver que morrer, que eu morra. Vê que, né, que integridade. Então, eu vejo aqui, para mim é um dos grandes princípios, porque aqui é só uma narrativa, essa narrativa desse capítulo 25, não tem muitos acontecimentos, né? É só narrando coisas que já tinham acontecido antes. Mas eu vejo na postura de Paulo, absolutamente nada de oportunismo, não tem oportunismo algum, tá? Então, completa ausência de oportunismo, se mantém completamente íntegro e reto. Então, isso aqui é para mim um grande princípio a ver hoje, né? A ver aqui nesse capítulo. O resto aqui é conversa, né? Aqui é o rei, né? Chegando lá, o rei chega na corte, então eles vão bater um papo. Interessante é que, porque a estadia estava longa, depois de um tempo, é que, né, de lá o texto, é que Festo decide contar para o rei. Né? Mas assim, eu sinceramente, eu acho que o rei já sabia. Né? Já corria a história toda por aquela região. Né? O rei devia estar em algum grupo de WhatsApp, não é possível. Nem em algum grupo do WhatsApp ele tinha ficado sabendo já daquele negócio. Tá? Então, o rei já sabia. Tanto que o rei, quando ele diz assim, não, eu quero ouvir esse cara. Eu queria ouvir mais sobre ele. Né? E não apenas ele e sua irmã, ele e Berenice. Ele disse, eu quero ouvir esse cara. O rei já sabia, o rei já tinha ouvido falar de Paulo. Da mesma maneira que Festo também já sabia quando foi assumir aquele negócio lá. Então, às vezes tem um jogo de cena tão grande, eles fazendo aquele jogo de formalidade, para algo que era conhecido. E aqui, o único que não faz jogo de cena nenhum é Paulo. Paulo se mantém completamente estável. Paulo se mantém íntegro. Paulo se mantém, né, coerente aqui o tempo todo. E nessa coerência, também conhecedor dos seus direitos, ele disse logo, quer saber de uma coisa? Apelo logo para César. Apelo logo para... Pronto, eu posso fazer isso, apelo logo. Faço o meu apelo e quero ir lá em frente. Tá certo? Então é isso, gente. Isso é o que nós temos para hoje. Então, essa lição também de coerência, de perseverança também, né? Perseverança, porque ele se manteve coerente depois de 2 anos preso. 2 anos preso. Tá? Então, esse cara tava, é um guerreiro, um perseverante. Tá? Então, tudo bem que ele não estava preso sob tortura, né? Esse aqui, pelo menos não é isso que a história relata, diz que ele foi bem tratado ali na corte de Félix, né? no governo de Félix, tá? Mas, de qualquer maneira, o cara foi preso. A gente está preso em casa agora, 3 meses, aí tem gente que não aguenta, fica subindo pelas paredes, não é verdade? Imagina o cara ficar 2 anos, injustamente. Injustamente. A gente ainda está por segurança, coisa e tal, parará. Mas ele, se bem que eu acho que para Paulo foi até segurança. Foi um tempo de preservação ali também, ele ter ficado preso, né? Ele ficou preso por segurança.
Tá? Então, essa segurança, então, da mesma segurança que Paulo ficou para não morrer durante 2 anos, a gente vai ficar muito menos de 2 anos, a gente está 3 meses apenas. Então, se preserva aí também, fica mais um pouquinho em casa, se mantém íntegro também, se mantém, né, com integridade, com coerência. Isso é um princípio que Paulo traz aqui para a gente, também serve para os dias de hoje. Tá bom, gente? Então eu quero orar com você, eu quero trazer nesse momento agora uma palavra de oração, o Senhor possa te visitar aí nesse momento na sua casa. Pai, em nome de Jesus, é diante da tua generosidade que nós nos colocamos, diante da tua bondade. Vem, Espírito Santo de Deus, tu conhece cada vida, cada pessoa que está aqui conosco do outro lado, vem e ministra, Senhor Deus. Também que esse ensino de perseverança, mesmo diante de injustiça, mesmo diante de falsas acusações, mesmo diante, Pai, de cerceamento de uma liberdade, nós possamos nos manter íntegros, coerentes, não fazendo absolutamente, não negligenciando e nem negociando nenhum dos nossos valores, dos nossos princípios. Obrigado, Pai, porque nós podemos em Ti preservar, podemos em Ti ter uma integridade de procedimento. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.